Olá, tudo bem? Eu hoje gostaria de complementar aquele vídeo que nós começamos a falar a respeito da missão da nação de Israel. Qual a missão de Israel? Nós dissemos no primeiro vídeo que esta missão tem 4 pontos principais, ou é uma missão quádrupla. E nós já falamos de 2 desses propósitos de Deus com a nação de Israel. Nós falamos que o primeiro o propósito de Deus era que Israel testemunhasse de um Deus único em meio à idolatria universal e passasse a divulgar e a viver e se relacionar com um Deus que é único, que é o Deus Criador, que é o Senhor de todas as coisas. E aí nós vimos como Israel sofreu por causa disso. E ele sofreu principalmente no Império Romano. Ao longo da história toda ele sofreu por causa da sua fé nesse Deus único, nesse Deus sem rosto, desse Deus que é Espírito. E ele sofreu muito, principalmente diante do Império Romano, porque o Império Romano tinha os seus imperadores que exigiam adoração como se fossem divinos. E os israelitas nunca se prostraram e nunca adoraram. Nem os israelitas, nem os judeus e nem os cristãos nunca adoraram os imperadores romanos. O segundo objetivo, ou o segundo propósito, foi mostrar às nações, através de Israel, a felicidade ou a bem-aventurança de quem serve ao Deus verdadeiro. E nós vimos como Israel tem sido exaltado, como Deus tem socorrido, como Deus tem sido esse escudo para Israel, como Deus tem protegido e cumprido as suas promessas na vida da nação de Israel. Inclusive, numa dessas promessas, que tem várias repetições na Bíblia, Deus diz que as suas promessas, a sua aliança com Israel, são para 1000 gerações. Né? E se nós examinarmos, até alargarmos um pouco o tempo da existência do povo de Israel, que vai fazer 6.000 anos, então imaginarmos que uma geração são 40 anos, então não se passaram nem 150 gerações. E a promessa de Deus continua. A promessa é para até 1000 gerações. Então vejam que a promessa de Deus, ou as promessas de Deus, sempre são além, muito além da nossa necessidade e da nossa própria existência. Então eu quero tratar com vocês das duas ou dos 2 outros objetivos pelos quais Deus, esse Deus Criador, esse Deus único, se revelou para Abraão, para Isaac e para Jacó, e por que ele fez destes homens, principalmente do primeiro casal de idosos, uma grande e importante nação na face da terra. O terceiro objetivo foi para receber, preservar e transmitir as Escrituras Sagradas. Israel recebeu as Escrituras. Israel recebeu as revelações de Deus. Começou com Moisés. Moisés é a ele atribuída a autoria dos 5 livros iniciais da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, foram escritos por Moisés. E provavelmente também o livro de Jó, que é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Então Moisés foi um dos seus autores. Mais ou menos 40 autores, 40 pessoas escreveram as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. E eles não sabiam que estavam escrevendo um livro. E Deus trouxe, então, as Escrituras Sagradas para o povo de Israel. E através desta nação, Deus trouxe à existência a revelação sobre si mesmo, os seus planos para com Israel e para com outras nações também. Se você for examinar o livro do profeta Isaías, tem profecias, tem mensagens proféticas para todas as nações na época de Isaías e até para o futuro. Daniel recebeu a revelação sobre os reinos mundiais que se levantariam no meio dos gentios e depois chegaria o reino de Deus. Então são coisas extraordinárias que estão nas Escrituras. Então Israel foi que recebeu as alianças. Através das Escrituras recebeu também as promessas e as alianças de Deus. Aqui no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, ele vai argumentando dizendo assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele diz: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou as palavras de Deus, ou as Escrituras Sagradas. Foram confiadas aos israelitas, aos judeus, chamado aqui judeus, descendente de Judá, que era uma das tribos e se transformou na tribo mais importante. Tanto é que se chamar uma pessoa, um israelita de judeu, hoje é sinônimo.
Pois bem, então receber, preservar e transmitir as Escrituras. Nenhum povo da terra tem a sua história tão bem registrada e registrada nas Escrituras Sagradas como Israel. Quando a gente anda na nação de Israel, se você já foi ou se você não foi, não importa, mas se você puder ir a Israel, tiver essa oportunidade de ir a Israel, você vai se impressionar. Em cada lugar, em cada região, em cada localidade, vilarejo, você vai estar palmilhando e andando e caminhando sobre as páginas da Bíblia. É uma nação singular. É uma nação especial, muito especial, sob o aspecto de que a eles Deus confiou os oráculos, as palavras e as suas alianças, não somente para Israel, mas para todas as nações da terra. Como nós falamos na promessa que Deus deu a Abraão no primeiro vídeo, né? Que Deus disse assim: em ti, no teu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus já pensava em alcançar, com essas alianças que começou com Abraão e a sua descendência, alcançar todas as famílias da terra, todos os povos da face da terra. E por último, como quarto propósito, e o mais importante dessas 4 missões que Deus deu para a nação de Israel, foi que Israel seria o canal humano para trazer ao mundo o Messias, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Nós vamos encontrar muitas referências, cerca de 400 referências proféticas sobre a vinda e sobre o ministério e sobre a sua obra, as suas realizações, os sinais e tudo mais a respeito da vida, da pessoa, da vida e dos feitos de Jesus Cristo, né? Principalmente sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, etc. E nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 2, quando Jesus nasceu numa família muito humilde, que era da casa de Davi, descendência de Davi. Então os anjos apareceram para os pastores que apacentavam seus rebanhos na região lá da cidadezinha de Belém e disseram: olha, eis que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí deu as indicações como eles poderiam encontrar o menino, sua mãe e também o seu pai numa manjedoura. Então, aqui também no Evangelho de Mateus, no início, que é o Evangelho que é escrito para o povo judeu, para a nação israelita, e que mostra Jesus como filho de Abraão, descendente de Abraão e descendente de Davi, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E lá embaixo ele vai dizendo por que ele registrou, né? Para poder dizer o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o desterro para a Babilônia, 14, e desde o desterro da Babilônia até Cristo, 14. E Cristo é o único personagem na Bíblia que é central. Em Cristo, em Jesus, nós encontramos a unidade da Bíblia, a unidade das Escrituras. Nós entendemos o sentido do propósito de Deus, de trazer as Escrituras, né? E depois de que trouxe as Escrituras, as promessas, as profecias a respeito do Messias, trouxe depois em seguida o Messias, que é Jesus de Nazaré, o Salvador de todo mundo, o único que deu a sua vida, que não cometeu nenhum pecado e deu a sua vida e derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E tudo isso já se cumpriu na nação de Israel, né? E continua a nação de Israel como uma nação no meio da terra, como prova de que o Deus de Israel é o Deus único, o Deus Criador, que é o Senhor de todas as coisas. Como prova também de que há felicidade e bem-aventurança para aqueles que servem a Deus. Deus corrige os seus servos, mas corrige com varas humanas. E assim Israel não foi destruído. Apesar de todos os seus pecados e maldades que a nação cometeu ao longo das suas gerações. Mas Deus continua abençoando Israel. Por quê? Porque Deus é Pai, Deus é longânimo e misericordioso, e Ele cumpre as suas alianças, né? E nós podemos ver também a veracidade, a correção das Escrituras, a veracidade das Escrituras, como a palavra de Deus, como as Escrituras, a Bíblia, ela não pode passar, ela não passa. As nações passaram, os impérios passaram, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E nós podemos, a história testemunhou a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus como servo sofredor para morrer, dar a sua vida por cada um de nós, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como Salvador de todas as famílias da terra. E assim nós fechamos essa missão da nação de Israel, esses 2 vídeos, e nós louvamos a Deus por todas essas maravilhas que Ele tem feito através
do seu amor, da sua misericórdia, das suas promessas, que ele deu a Abraão, confirmou a Isaac e depois a Jacó, que se tornou Israel, e por isso a nação de Israel é chamada de Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E é interessante também notar como Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Talvez você não goste de Israel ou tenha antipatia pela nação de Israel, mas o Salvador é um judeu, é Jesus Cristo, da tribo de Judá, da casa de Davi e da descendência de Abraão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os teus amigos, manda teus comentários, se você desejar enviar ou críticas, seja o que for, nós teremos o maior prazer de responder. E não se esqueça, o Rei está voltando, o Senhor Jesus, como soberano, como Senhor, como noivo da igreja. É tempo de estarmos preparados.